Ele está engasgado. E agora, Samir Schneid, professor de clínica médica. Agora vamos para a nossa musiquinha, nosso intro, que é para marcar bem os 110 batimentos por minuto. Ouve. Muito bem. Pessoal, estamos aí no meio da pandemia, falando sobre engasgo. Né? O que fazer? Um assunto importante para todo cidadão. Né? A minha avó já se preocupava com isso. Mais ainda para estudantes de medicina e mais ainda para professores de medicina, para quem ensina medicina e para médicos profissionais. Nós temos que ter uma noção do que fazer. Aqui está uma reportagem, né, de 2017. Vou pegar um pouquinho, pegar as opções de ponteiro, pontador laser. Tá. 2017, uma menina de 7 anos que morre engasgada com um pedaço de salsicha na festa do seu aniversário em Apucarana. Um fato trágico, é uma tristeza. Né? E nós temos como evitar isso. Tem várias reportagens ao longo da videoaula, a gente vai conversar. Tanto é verdade que a partir de um caso muito triste, caso Lucas, o, no Brasil, as nossas autoridades decidiram legislar sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino de educação básica, mas isso não é um problema exclusivo das crianças, viu? Adultos também se engasgam, a gente vai estar vendo isso ao longo da apresentação. Mas, pelo menos no Brasil, em relação às crianças, é obrigatória, é a Lei Lucas, a Lei 13.722, a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. O Lucas faleceu engasgado, acho que se não me engano, com uma salsicha também, num acampamento, tá? Se não me engano, no estado do Rio de Janeiro. Aí, e os pais, muito dignamente, iniciaram esse movimento que culminou na elaboração desta lei e na promulgação, eu acho que chama. Né? Então, nós estamos trabalhando com as. Cadê o meu laserzinho? Informações para clínicos. Né? Então, informações para clínicos. Mas são informações também para o cidadão. São informações importantes. A ideia do. Parei que eu estou com a máscara. Nossa, agora que eu me dei conta. Nós estamos no meio, hoje, 25 de novembro, nós estamos no meio da pandemia. Então, ainda faz sentido nós andarmos protegidos por máscaras. Né? Mas aqui não precisa. Ó, eu sou um professor de medicina, sou um clínico, formação, enfim, de medicina interna, cirurgia geral, mas eu não vou falar para vocês a partir da minha experiência com desengasgo, porque ela é zero. Né? Eu nunca desengasguei ninguém, a não ser eu mesmo. Uma vez eu me engasguei com uma bala soft, me engasguei na frente do Corpo de Bombeiros, da sede do Corpo de Bombeiros na cidade de Rio Grande. Era adolescente, 17, 18 anos, e foi um susto horrível. A sensação da garganta obstruída, aqueles segundos, eles se tornam eternos. Tu puxa o ar e o ar não vem, ou vem com um som forte, um estridor, né? E a gente pensa muita coisa em muito pouco tempo. Pensando, não vou morrer aqui na frente dos bombeiros, né? Eu vou pedir ajuda lá dentro. Né? Enfim, bom, e instintivamente, ou talvez já com alguma base, em algum lugar talvez eu tivesse ouvido. E isso é importante, é alguém ter ouvido falar. E isso é o que nós estamos fazendo aqui, falando sobre. Né? Alguma informação vai ficar para vocês e esta informação vai ser útil para alguém nessa situação. Né? Eu me abaixei rapidamente, me flexionei, dobrei
e tossia, eu tentei tossir ao mesmo tempo, né, com o pouco de ar que me sobrava. Essa é outra questão importante, né? Infelizmente, a bala soft, que era uma balinha que existia naquela época, terrível, deliciosa, era uma maravilha as balinhas soft, mas então, felizmente, acabei eliminando. Ela escorregava muito fácil, né? Uma balinha redonda. Também a gente vai falar disso, sobre os doces arredondados, quando formos abordar para crianças. Né? Então, como eu estava comentando, é, eu tenho que, para poder enxergar um pouquinho mais longe, eu vou me embasar nos ombros desse gigante, esse pessoal que pesquisa, que estuda, que publica, né? O American Heart Association, os guidelines. É a partir daqui que nós vamos olhar e tentar passar para vocês algumas informações. Vejam. Muitas vezes, eu na minha própria faculdade, muitas vezes a gente escuta isso, né? Não, se vocês estiverem com alguém engasgado, tem que pegar uma caneta Bic e enfiar na garganta dele, vai salvar a vida dele, é isso que tem que ser feito. Né? Bom, de certa forma, ao longo da apresentação, nós estaremos justamente explicando o que fazer antes de pegar uma faquinha, uma faca de serra, cortar a cartilagem a membrana cricotiroide, ou tiroideia, né? E enfiar o canudinho da caneta Bic lá para dentro. Né? Porque, veja, é uma atitude agressiva, que obviamente tem riscos, porque, afinal de contas, de um lado e de outro da membrana cricotiroídea tem as duas artérias carotídeas, as duas carótidas, e as duas veias jugulares. Então, não é, mas assim, não é bem assim, né? Mas assim, olha só, vocês vão aprender o que fazer antes de uma medida extrema como essa. Mas assim, vejam, uma cena de filme, médico, experiente, aliás, excelente, salva idoso com uma faca e uma caneta em churrascaria da capital, aqui em Porto Alegre. Fez uma traqueostomia de emergência, uma situação de emergência que ocorreu em um restaurante durante o almoço do Dia dos Pais. Tá? Então, isso existe também. Tá? Mas vejam bem, poxa, é um profissional competente, treinado, corajoso, digno, tá? Foi lá e fez o que tinha que ser feito. Tá? Salvou a vida de um senhor idoso numa churrascaria, que é o cenário, né? É o contexto, onde muitas vezes, onde mais vezes, talvez, não só, mas muitas vezes, mais vezes acontece. Tá? Já vamos entender melhor por quê. Bom, para que a gente possa falar sobre engasgo, do ponto de vista do guideline, nós teremos que respeitar as palavras. Então, o nosso roteiro começa justamente pelo respeito às palavras, segue pelo título Ovace no adulto e Ovace em pediatria. O que é Ovace? O engasgo. Né? Ovace é obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Vamos adiante. Respeitando as palavras. Veja, a pessoa, quem nunca se engasgou com uma ervinha do chimarrão? Né? Quem nunca, como se o mundo todo fosse só de gaúchos que tomassem chimarrão. Né? Mas assim, é horrível, horrível. A gente tosse desesperadamente, os olhos ficam vermelhos, lacrimeja, parece que vai morrer, mas não morre. Ninguém morre por uma coisinha dessas na garganta. Isso é um engasgo. Tá? O engasgo ele pode ser grave. Né? Quando nós temos um engasgo grave, a gente poderia talvez usar a expressão obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Fica um pouco mais preciso. E a tal ovace pode ser parcial, né? Quando a pessoa consegue
tossir de uma forma efetiva, quando a pessoa talvez ainda consiga falar, né? A pessoa consegue puxar um pouquinho de ar, né? E consegue também soltar um pouquinho de ar, né? Bom, ou seja, manter a ventilação. Mas ela pode ser total, né? A obstrução das vias aéreas por corpo estranho total é uma das situações mais angustiantes que um ser humano pode enfrentar. Tá? Eu nunca atendi, nunca socorri ninguém nessa situação, mas eu tenho amigos que já socorreram e o que eles me contam, Roberto Tisca Bueno, que é um enfermeiro, que é instrutor de ACLS, de PAUS, enfim, o Tisca, como a gente conhece o Tisca conta assim, Samir, é pavoroso. A pessoa fica, SAMU, São Leopoldo, onde eles atuam, né? A pessoa fica tentando puxar com as próprias mãos o pedaço de carne que está trancado lá dentro. E o abdômen também fica muito duro, porque a pessoa está toda ela contraturada. Tá? Bom, aí, veja, vamos adiante que eu vou, para não ficar repetindo demais as coisas. Né? Olha só, o vacino adulto agora, esse é o cirurgião. Esse é o cirurgião que se levantou, foi lá, atendeu, o cirurgião está aqui, né, e atendeu o senhorzinho no dia dos pais, gente, na churrascaria, como se engasgou com um pedacinho de carne. O idoso tem essa dificuldade, né? Quem tem avô, o próprio pai um pouco mais velho, né, ou a mãe, né, a avó, a nona, né, o opa, né, tem essa questão, tu observa, eles se engasgam com facilidade enquanto eles estão comendo, porque eles têm dificuldade com a coordenação da musculatura que vai ao deglutir. Né? E também alguns idosos usam próteses, né? E às vezes têm dificuldade para mastigar um pedaço de carne que seja um pouco mais duro, né? E daqui a pouco a pessoa engole aquele pedaço, né? Constrangida, enfim, e tranca aquela coisa. Mas é claro que não é só idoso. Aqui em Pelotas também a gente teve há alguns anos, na avenida, na Bento Gonçalves, uma moça que se engasgou comendo um lanche, um X, né? Não sei, um pedaço de carne, uma salsicha, o que foi. Os jovens também se engasgam, mas só que a probabilidade talvez seja um pouquinho maior com os idosos em função dessas. E outra que faz parte do cenário do engasgo do adulto, né? A bebida alcoólica, que faz com que a pessoa fique mais. Né? E o fato de estar falando ou rindo ao mesmo tempo que está comendo. Esse é o cenário, né? O ambiente bayesiano da questão, né? A probabilidade pré-teste. Tá? Então, parabéns para esse colega, brilhante colega, parabéns, né? Riquinho, né? É isso aí, esse é o sentido das nossas profissões. Bom, engasgou. Eis o sinal universal de que a pessoa, mas só que nem todo mundo sabe, mas também é instintivo, tá? É intuitivo, tá? De que a pessoa está engasgada. Bom, então, antes de fazer a manobra de Heimlich, eu acho que é assim que pronuncia o Heimlich, ou Heimlich, vai saber como é que pronuncia. Ele é um cirurgião, foi um cirurgião torácico norte-americano, ou é. Também não vamos matar o sujeito, né? Mas acho que já é falecido. Um cirurgião torácico norte-americano, mas faleceu há pouco tempo. Inclusive, e aí o que acontece? O sobrenome eu acho que é alemão, né? Então eu não sei como é que é a pronúncia certa. Acho que é Heimlich. Né? Mas a gente vê o pessoal pronunciando Heimlich. Né? E tem gente que pronuncia Heimlich. Bom, vamos agora aqui entender a manobra. O fato é o seguinte, o Heimlich, ele estava numa dessas casas para idosos e teve uma senhora que se engasgou no café da manhã e ele foi lá, velhinho, e desengasgou a senhora aplicando a manobra dele. O Heimlich foi meio controverso durante a vida dele, né? O que até fala a favor, né, da personalidade da pessoa, né? Pessoas muito unânimes, né? Bom, mas assim, voltando, comentário. A manobra de Heimlich, ela é. Então, mas antes de fazer a manobra, isso que eu ia falar para vocês. Antes de fazer a manobra de Heimlich, a pessoa está ali, tu está ali comendo. O sujeito se levanta, pálido,
segurando com as duas mãos ali o pescoço. Né? Tem que cuidar, porque às vezes pode ser até um infarto, pode ser uma outra coisa, não necessariamente um engasgo. Mas assim, o que, que a gente faz? Se a gente vai ajudar, e a gente deveria ajudar, a gente faz o seguinte: a gente chega na frente da pessoa, olha que coisa estúpida, entre aspas, pergunta: o senhor está engasgado? Né? É uma pergunta estúpida, alguém que está ali para. Mas é claro que ele está engasgado. Tudo bem, deixa as pessoas falarem. É normal, é normal. O óbvio precisa ser repetido. Né? Porque aqui é que vem o interessante, o que eu gosto de falar, e acho que é interessante a maneira como eu abordo isso. Né? Se o sujeito disser, estou engasgado, não me aguento mais. Gente, deu, calmou, ficou ali do lado dele, quer dar umas batidinhas nas costas, pá, 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 dá, não tem problema. Né? O senhor vai ficar bem, não se preocupe. Tá? Compreendem? Né? Ele está falando, ele está conseguindo tossir. Se ele tem um engasgo, se ele tem uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, ela é parcial. Tá? E está sendo bem controlada, sem estresse. Tá? Agora, se ele fizer assim, tá? E não falar nada, pálido, angustiado com os olhos, né? A expressão no rosto da pessoa, né? Ou se apenas ele emitir um som que a gente chama de estridor, né? Que é um som que faz na traqueia, né? Vocês vão ter que agir. E como que a gente age nesse cenário? Eu vou lhe ajudar. Passa para trás dele, pega, coloca. Agora eu vou ter que. Deixa eu passar para o próximo slide. Ó, agora eu vou me afastar um pouquinho para mostrar para vocês. Então, tá? Ó, vocês têm que aparecer aqui a minha. Deixa eu ver. Tá, ó. Então, vocês vão colocar uma mão. Vai ter que. Deixa eu vou dobrar um pouquinho aqui. Assim. Uma mão. É difícil, né? É. Uma mão por trás, sem levantar a roupa, não precisa levantar a roupa. Vocês vão identificar a cicatriz umbilical do ser humano. Está aqui, ó. A cicatriz umbilical está aqui. Tá? Então, esta mão fica fechadinha ali, tá? E pode até girar um pouquinho para cima, para usar esta parte aqui assim. Né? O fato é que tu não pode pegar esta coisa que está aqui, que é o apêndice tifoide. Tá? O meu apêndice tifoide está aqui em cima. A gente não pode apertar o apêndice tifoide das pessoas. Tá? Então tu colocou, achou a cicatriz, colocou a mãozinha aqui, virou um pouquinho, botou outra mão aqui, ó. E aqui tu vai fazer um movimento forte, né? Vai puxar com toda a força. E de preferência tu tenta resolver na primeira tentativa, porque a segunda tentativa vai ser mais difícil. Voltamos à posição original. Né? Essa explicação, olha, a posição ficou boa, tá direitinho. Né? Ok, então é isso. Vamos adiante. Ah, mas e se for uma gestante? Bom, se for uma gestante, obviamente nós não vamos poder comprimir o abdômen da gestante. Tá? Claro que não, né? Uma gestante já nesta fase aí com 26, 27, acima de 24, 22 semanas, 22, 24 semanas, fica muito grande. Então, vocês não podem apertar em cima do apêndice tifoide, não se esqueçam. O apêndice tifoide quer dizer em forma de espada. Tá? Então, vocês vão apertar uma espada contra o quê? Contra o fígado do ser humano. Em crianças, isso é horrível, porque o fígado da criança é grande, um bebê, né? Então, vocês vão romper o fígado da criatura. Tá? Não pode. Então, bom, assim, ó, aqui, ó, vocês vão, então, comprimir o tórax da gestante. Tá? Vocês vão comprimir aí na altura como a gente faria compressões torácicas, né? Na metade inferior do osso externo. Tá? E outra coisa, gestante é comum de se engasgar, porque as gestantes elas têm muita fome. E tem fome, e às vezes engole até os pedaços inteiros, né? Camarão inteiro. Então tem que cuidar isso, né? Tem aquelas coisas próprias da gestação, né? De ter uma vontade de comer algo diferente, né? Tá? A pessoa nunca comeu camarão, não gosta de camarão, resolve ter peixe, né? Odeia peixe, mas naquele dia ela quer comer muito peixe, peixe, peixe. Aí se engasga, né? Aí se engasga e a gente tem que desengasgar. Bom, vocês vão ficar fazendo essa manobra enquanto
a pessoa não desengasgar. Vocês vão insistir na manobra. O que vai acontecer? Se ela, infelizmente, persistir engasgada, vai chegar um momento em que ela vai começar a desfalecer, a perder a consciência, a perder as forças, né? Vai começar a cair. Por isso vocês têm que estar numa base boa também, né? Você tem que ter uma base boa nos pés, né? Para poder segurar a pessoa se ela cair. Nesse momento, a regra básica, a cláusula pétrea da Constituição do socorrista é: vítima inconsciente tem que chamar ajuda. Então, vocês vão ter que designar alguém. O senhor aí, por favor, liga para o SAMU, avisa que nós estamos com uma pessoa engasgada aqui na churrascaria tal, né, no endereço tal, entende? Tá? Tem que avisar onde é que vocês estão e, principalmente, tem que explicar para que os socorristas venham já com o equipamento adequado. Eles vêm com o equipamento, com o laringoscópio. Agora eu estou usando expressões médicas, né? Tem a pinça de McGill, tem o laringoscópio que eles vão usar para tentar retirar o corpo estranho, ou então material para fazer um kit, para fazer uma cricotireoidostomia, um procedimento cirúrgico para abrir ali na altura da cartilagem cricoide nos adultos, né? Do ligamento entre a cricoide e a tireoide, cartilagens. Bom, vocês vão acomodar a vítima no chão. Ela tem pulso, obviamente ela tem pulso, mas obviamente vocês não vão papar pulso aqui. Tá? Não faz sentido. A gente sabe que ela tem pulso. E vocês vão fazer compressões. É uma das situações em que a gente faz compressões torácicas. Inclusive, são compressões tecnicamente muito semelhantes às compressões da parada cardíaca. Com um detalhe. Veja, as compressões da parada cardíaca são feitas a 110 por minuto, a velocidade. Quando a gente faz compressões aqui para desengasgar uma pessoa, a gente faz 30 compressões. O adulto faz igual, 30 compressões. Na metade inferior do externo, ó, né? Expõe o tórax da vítima e vai lá. Como a gente faz normalmente. Só que o detalhe é assim, ó, vocês vão fazer cada compressão durante 1 segundo, tentando buscar mais força e tentando buscar um pouquinho mais de enchimento de ar entre uma compressão e a outra para gerar o efeito da tosse artificial melhor, compreende? Então, tem esse detalhe que é um pouquinho diferente. E aí vocês vão fazer 30 compressões, vão lá, normalmente, né, como a gente faz, pode até contar alto. Abre a via aérea, olha, inspeciona. Tá? Tem um pedaço de carne visível e acessível, tira ele. Tá? Não tem, não explora. Não faz varredura digital, isso é um perigo. Vai empurrar o corpo estranho mais para dentro. Pelo menos é o que se acredita. Ninguém nunca fez nenhum ensaio clínico duplo cego randomizado, como a gente gosta de ter sobre quase tudo, né? Nesse assunto não tem como fazer. Não fazer um ensaio clínico duplo cego randomizado numa situação dessas, né, que acontece esporadicamente, que é rara, né? Não tem como, entende? Então, a maioria das recomendações que a gente tem aqui são recomendações embasadas na razão, na lógica aristotélica, né? Na lógica, nem é no senso comum. Até a própria batidinha nas costas, que está pelo último consenso internacional, agora dia 21 de outubro de 2020, né? A batidinha, os tapas nas costas, é uma coisa do senso comum. E não está contraindicado, não. Ao contrário do que muita gente mais ortodoxa, em termos de evidências científicas, pensa, né? American Heart não contraindica, tá? Para uma obstrução, até para quem não tem tosse efetiva, tentar primeiro batidas nas costas. Bom, eis a tal pinça de McGill, da Universidade de McGill, né? Lá que eles conseguiram montar, e ela é própria para isso, para segurar alguma coisa, pode ser um corpo estranho, pode ser o próprio tubo de intubação endotraqueal, né? Pinça de McGill, vai o laringoscópio na mão esquerda do socorrista. Aqui, obviamente, a gente já está falando da equipe de socorro que chegou, ó, laringoscópio na mão esquerda e a pinça de McGill na mão direita, deste jeitinho, ela é própria para isso. Tá? Ovace em pediatria.
Oba, vamos entrar na parte das criancinhas. Engasgou, o que fazer? 90% dos casos fatais ocorrem em crianças menores que 5 anos. Por uma razão aristotélica, como eu gosto de comentar, né? Por uma razão lógica. Né? Crianças pequenas, quanto menor a criança, menor a via aérea. Quanto menor a via aérea, mais fácil é para a criança se engasgar. O bebê se engasga até com o próprio leite. 65%, então, são bebês, têm menos de um ano. Bebê, para nós, do ponto de vista de manobras de reanimação cardiopulmonar, bebê é algo que tem menos de um ano. Tá? Esse é o nosso limite para considerar um bebê. Né? É que é o infant, que não fala. As crianças, em geral, começam a falar com um ano. No Brasil, a nossa referência é a lactância, né? A criança que mama, por isso vai até uns 2 anos, né? Lactente. Em bebês, os líquidos são mais frequentes. Em crianças, portanto, passou de um ano até a puberdade, né, até começar a aparecer os botõezinhos mamais, até começar os pelos nas axilas dos meninos, né, se engasga com balões, né, com pequenos objetos, com alimentos como o cachorro-quente, a salsicha do cachorro-quente, doces arredondados, balinhas arredondadas, amendoins e uva. Né? Eu me lembro quando eu era pequeno, o processo que foi verdadeiramente um processo da gente ser autorizado pela avó, no caso, era a avó que mandava, a avó que sabia essas coisas. Quando é que a gente poderia comer uma uva, né? Ou uma bergamota? Né? Tinha um processo para ter a proficiência para engolir um gomo de bergamota. Até então só podia tomar um suquinho. E aí aqui o senso comum, né? O empiricismo, né? A coisa observada, estava correta. Né? Nós aqui trouxemos a coisa observada para o conhecimento induzido, vamos dizer, né? Que tu induz, que tu vai com o teu indicador ali, né? E indica, né? Esse conhecimento aqui, bom, aqui eu acho que já é um conhecimento deduzido, que tu usa os dedos, os 10 dedos, deduz porque tu usa matemática para poder. Isso aqui provavelmente vem de estatísticas, matemáticas, né? Então, onde se faz isso, né? Aqui em Pelotas se faz muito bem, um dos melhores lugares do mundo. Então, sinais de Ovace. Tá? Então, na criança, vejam, início súbito de dificuldade respiratória com tosse. Início súbito de dificuldade respiratória com tosse, com gagging, é aquele reflexo, é o né? É o reflexo do vômito. Com estridor, não vou fazer de novo, já fiz uma vez e basta. Né? Com estridor ou com sibilância. Às vezes não chega a ser o estridor, é apenas a transmissão da sibilância que está acontecendo aqui da via aérea para o meio ambiente que a gente vai ouvir. Tá? Início súbito, então, de disfunção respiratória, sem febre, ou outros sintomas respiratórios. A criança não vinha espirrando, a criança não vinha gripadinha, com dor de garganta, não. Ela começou, de repente, com uma disfunção respiratória, e isto sugere obstrução de vias aéreas altas por corpo estranho. Para gravar bem, né? Tem gente que grava olhando, enxergando. O leite nos bebês pequenos, perdão, os balões, a borracha dos balões, o cachorro-quente, a salsicha do cachorro-quente, as balinhas redondas, os docinhos redondos, amendoim, nozes, as crianças se engasgam muito com isto, né? Importante. E tem anafilaxia também, né, com amendoim. E uva. Tá? Uva também, o bagaço da uva, engolir a uva, né, pode ser uma causa de engasgo nas crianças. Bom, se a criança estiver tossindo ou emitindo sons, observe, certo? Se a criança não emite sons,
Dois pontos. Obstrução das vias aéreas por corpo estranho grave. Se tiver mais de um ano, Heimlich. Tá? Se for bebê, 5 golpes nas costas e 5 compressões no tórax. 5 golpes nas costas e 5 compressões no tórax. Se ficar inconsciente, se a criança perder as forcinhas, ficar hipotônica, molezinha, prostradinha, tem que chamar ajuda. Funciona igual ao adulto. E aí inicia RCP. Vamos entender direitinho? Criança, não é um bebê. Tá? Tu fica então nesta posição de 3 apoios, pé, joelho, pezinho aqui, e vai pegar a mesma coisa que tu localiza o umbigo e faz as compressões, tá? Manobra de Heimlich para crianças, de 1 ano à puberdade, certo? Faz com vontade, desengasga essa criança. Está aqui uma outra imagem, né? Aqui uma moça fazendo, não é só homens, né? Nós aqui não temos preconceito nenhum de gênero, de etnia, né? Aqui tem uma moça, daqui a pouco é um negro ajudando, daqui a pouco é um branco ajudando, né? Somos todos absolutamente iguais. A criança, se for branca, se for negra, se for menina, se for menino, nós vamos ajudar igual. Tá? Esse é o nosso princípio básico de vida. Tá? Todo ser humano é igual ao outro e ninguém é melhor do que ninguém. Vírgula. E ninguém. O sensacional disso é exatamente a conclusão. E ninguém é pior do que ninguém. O dia que tu estiver te sentindo, no fundo, te lembra disso. Aqui, quando a criança parou de não estar mais reagindo, desfaleceu, ficou prostradinha, vocês têm que pedir para alguém chamar o SAMU e avisar que tem uma criança engasgada. Se for, então, a criança, e vocês não forem se vocês não forem muito pequenos, vocês podem fazer as compressões assim, com a outra mão aqui, tá? Para manter a via aérea aberta. Se vocês forem um pouquinho mais delicados e a criança for um pouquinho maior, pode usar as 2 mãos normal. E agora os bebês. Essa é a câmera filmou na cozinha, a criança, o bebê. Então veja assim, a imagem, a expressão do bebezinho engasgado. Não está emitindo som nenhum. Tá? E está com esse reflexo de vômito. Tá? Tentando tossir e não consegue, ficando pálido. Cianótico, talvez. Toma. Vira o bebê, tá? Apoia no joelho ali, em pé mesmo ou sentado, e bate 5 vezes nas costas. Desse jeito. Tá? Desse jeito. Aqui é uma imagem da American Heart, das diretrizes de 2005, são publicadas para uso livre, free. Né? Tá? American Heart, aqui não está aparecendo, não, está aparecendo o íconezinho da American Heart ali. Tá? Então, apoiou no joelho. Eu agora vou me afastar para tentar mostrar para vocês também, que eu acho que isso é importante. Tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Tá? Então, assim, o bebê está ali, se engasgou, pegou o bebê da cadeirinha, abriu a cadeirinha, pegou o bebê, vem cá, bebê. Tá? Apoiou aqui na... Vou baixar um pouquinho, vamos ver se vai conseguir mostrar. Apoiou aqui na perna, tá? Aqui o bebê está segurando o bebê, não vai derrubar o bebê, né? Tá segurando ele firme, e aí tu vai bater assim, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Virou o bebê. Tá? Virou o bebê e vai fazer, segura ele firme, cabecinha para baixo, sempre a cabecinha para baixo, segura firme e vai fazer compressões torácicas, como faria, só que numa velocidade menor, né? Então, fazer cada compressãozinha, 5 compressões 5 compressões numa velocidade de 1 por segundo. E 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A criança desengasgou, show. Desengasgou, show. Pronto, resolveu o problema. Entende? Essa é a alegria da gente, claro, tem que ficar alegre. Né?
Pô, salvou a vida da criancinha, tá? Não desengasgou. Continua, velho. Continua fazendo os tapas nas costas, virou com pressãozinha, sempre com a cabeça para baixo. Tá? Continua, continua. Opa, a criança ficou prostrada, parou de se mexer, parou de reagir, tá molezinha. Pede para alguém ligar para o SAMU. Ou liga o teu celular e bota no Viva Voz. Tá? E avisa que vocês têm um bebê ou uma criança engasgada. E começa as manobras de RCP. Então tá ali. Isso aí tem o vídeo de BLS em pediatria, né? Compressões torácicas, tá? Compressões torácicas, 30, porque tu tá sozinho, e vai lá e tenta fazer, observa primeiro, olha a via aérea do bebê, apareceu ali a rodinha do carrinho, né? Vai lá e pega, tira aquela rodinha logo dali, entendeu? Tu conseguiu deslocar o corpo estranho, né? Não aparece nada, não explora nada, não mete o dedo lá para dentro. Se a coisa não está acessível, não faz isso. Pega e tenta fazer 2 ventilações. Essa é a ideia, é a chance que a gente tem. Né? Mas não vai empurrar mais. Bom, talvez desloque um pouquinho até o corpo estranho e essa pequena movimentaçãozinha facilite depois para quando a gente fizer compressões de novo, ele sair, né? Sair mais fácil. Eu gosto de lembrar, esse é o princípio da física do atrito estático, né? Mas a gente já não lembra mais da física do ensino médio, infelizmente, deveria lembrar. Né? Mas então eu gosto de lembrar assim, quando a gente vai abrir uma garrafa de vinho, né, e tu não está conseguindo, tu não tem força, e tu tem aqueles saca-rolhas que é por força, o jeito é tu fazer o quê? Tu dá uma empurradinha para dentro, né, para depois puxar. Tá? Facilita para puxar, facilita para expulsar, facilita para sair. Isso tudo não é baseado em evidências. Note-se. Né? Isso aqui é o que a gente supõe que seja o lógico, né? O racional. Revisando então, vocês estão ao aniversário da Mafalda, nós temos casos clínicos. Esse é um caso clínico que a gente faz na prática, lá no LabEnsim, tá? No laboratório de ensino por simulação, caso 8. Tá? Então, está ali a Mafalda de aniversário. Então, criança é criança, né, ali, ó. A criança estão felizes, faceiros da vida, gritando, correndo, pulando, comendo, tem o que comer, né? E pelo jeito é bom, né? E aí a Mafalda se engasga. E vocês assistiram a palestra, vocês aprenderam coisas importantes, não aprenderam baboseira, né? Vocês aprenderam a respeitar o ser humano. Né? Aprenderam a respeitar o ser humano. E vocês têm ali um ser humaninho que vai morrer, gente, que não emite som nenhum. Tá? E nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Tá? Preparamos essa apresentação, estudamos esse assunto e vamos explicar direitinho. É isso. Vai lá, tá? E aperta a barriguinha longe do apêndice tifoide. Né? E aí depois a gente faz o debriefing do caso, né? Que é quais são os objetivos. Então, não esquecer de que se a Mafalda ficar inconsciente, a gente tem que chamar o SAMU. Fica, Mafalda, né? Traz tantas coisas bonitas para nós, assim como o Cebolinha, assim como a Mônica, assim como o Calvin, né? Todos esses personagens nos enriquecem, né? Sem preconceitos, sem querer mal ninguém, né? Sem odiar ninguém. Pelo contrário, a melhor maneira de se combater o mal é promover o bem. Na medida em que a gente promove o bem, né, a gente está ajudando as pessoas e está diluindo o mal. Mas se a gente tenta combater o mal com o mal, na verdade, a gente não está combatendo o mal. A gente está promovendo o mal. Então, vejam, objetivos desse caso. Reconhecer a OVAS, a criança se engasgou, a criança não consegue emitir sons nenhum, a criança está fazendo movimentos de vômito. Né? Realiza manobra de compressão abdominal, manobra de Heimlich. Tá? São essas manobras que a gente explicou aí. Tá? Para crianças, porque a Mafalda é uma criança, não é um bebê e não é um adulto. Chama o SAMU se a Mafalda não desengasgar. Tá?
aniversário da Mafalda, né? Poxa vida, inicia manobras de RCP. Nós não vamos cansar de promover o bem, gente. Nós não vamos cansar. Podem bater. Fiquem à vontade. Né? Nós não vamos bater de volta. Nós vamos fazer isso. Feliz cumpleaños e muitas gracias por todo, Mafaldita. Revisando. Respeitamos as palavras, explicando o que é opção dos exércitos por corpo estranho, vias aéreas altas por corpo estranho. Trabalhamos OVASI no adulto e trabalhamos OVASI em pediatria. Engasgou. O que fazer? Nós, do Laboratório de Ensino por Simulação, LabEnsim, da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Medicina, da FAMED, da FOPEL, né, criamos esse ambiente, elaboramos o projeto e lutamos por ele. E lá nós educamos pessoas, estudantes de medicina, estudantes da terapia ocupacional. Gostaríamos de educar mais gente, e educamos mais gente também, pessoal da veterinária já teve lá, e estão todos convidados, da odonto, da psicologia. Adoraríamos ter alunos da psicologia conosco, porque todos eles são muito bem-vindos, independentemente da sua ideologia, da sua maneira de ver as coisas, se é de esquerda ou de direita, é o que menos nos importa. A única coisa que nos importa é termos um ser humano verdadeiro e, de fato, interessado em aprender o bem. E nós estaremos lá para ensinar e para aprender também. E por que fazemos isso? Muito obrigado.